Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de terror psicológico e mistério de 2009, Órfão. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, Kat e John chegam ao hospital para o nascimento do terceiro filho. Kat está sendo levada em direção à sala de parto, enquanto John conclui o processo de registro na recepção. Logo depois, Kat percebe que está sangrando, mas a enfermeira continua empurrando a cadeira de rodas sem perceber o problema. Na sala de parto, Kat sente muitas dores e pergunta sobre o paradeiro de John, mas ninguém responde. O médico diz para ela relaxar, mas ela sente que algo está errado com seu bebê. A enfermeira então informa que o bebê nasceu morto, mas deve nascer mesmo assim. Kat fica incrédula e insiste que o bebê está vivo. Pouco depois, John entra na sala com uma câmera de vídeo, garantindo a Kat que está tudo bem. Só então, a enfermeira entrega a Kat um bebê natimorto enrolado em um cobertor manchado de sangue. Oprimida pelo horror, ela solta um grito de desespero. Na cena seguinte, Kat acorda assustada de um sonho de pesadelo e sai da cama, indo para o banheiro. Lá, ela olha as cicatrizes na barriga e depois toma um comprimido. Na manhã seguinte, ela visita seu terapeuta, Browning, e fala sobre seus pesadelos. Browning sugere que esses pesadelos podem estar ligados à sua experiência anterior de nado morto ou adoção iminente de uma criança. À medida que a conversa se aprofunda, Kat confessa que passou por uma loja de bebidas, mas conseguiu resistir à tentação de entrar. Ao ouvir isso, Browning menciona que, se conseguir resistir a essa tentação, certamente será capaz de ser uma mãe adotiva forte. Depois, Kat vai buscar sua filha surda, Max, na escola. No caminho de volta para casa, ela se distrai com uma mulher grávida e quase colide com um caminhão. Mais tarde, em casa, Kat tenta compor uma música no piano, mas sua concentração é interrompida por Max brincando com uma bola de basquete. Frustrada, ela pede que ela pare e a menina pede desculpas. Logo depois, John chega em casa com seu filho, Daniel, e se junta a Max para jogar basquete. Depois do jantar, Max pede uma história para dormir baseada em uma criança falecida. Ela pergunta se terá uma nova irmã, ao que Kat responde que é incerto. Na manhã seguinte, Kat e John visitam um orfanato, onde são recebidos por Abigail. Ela os guia para dentro, onde Kat e Abigail observam as meninas brincando, enquanto John é atraído pelo som de uma garota cantando. Ele segue o som e encontra uma jovem chamada Esther trabalhando em sua pintura. John está prestes a sair quando Esther o cumprimenta e conta as histórias por trás de suas obras de arte. Não muito depois, Kat e Abigail se juntam a eles e conversam com a garota. Esther diz que ninguém nunca falou com ela antes porque ela é diferente. O casal parece gostar dela e decide adotá-la. Em seguida, eles discutem com Abigail, que os informa que Esther é uma brilhante garota russa deixada no orfanato depois que seus tutores faleceram em um incêndio em sua casa. Abigail garante que em breve iniciará a documentação necessária. A cena muda para 3 semanas depois, e John e Kat trazem Esther para sua casa. Max os recebe com entusiasmo, e Esther usa a linguagem de sinais que aprendeu no caminho para cumprimentá-la de volta. Ela também conhece a avó de Max, Bárbara, e todos lhe oferecem presentes de boas-vindas. Porém, Daniel não parece feliz e fica com inveja quando ela dá um grande abraço de agradecimento em seu pai. Mais tarde naquele dia, Daniel traz seus amigos para sua casa na árvore, onde eles folheiam revistas para adultos, enquanto Esther e Max brincam juntos na neve. À noite, enquanto John e Kat fazem amor, as duas meninas os interrompem. Dizem que têm medo da iluminação e querem dormir com eles. Os pais prontamente concordam e Esther acaba dormindo ao lado de John, buscando conforto em sua presença. Na manhã seguinte, enquanto Kat prepara Max e Daniel para a escola, Esther desce as escadas com uma fantasia, o que diverte as duas crianças. Kat sugere que Esther coloque uma roupa mais apropriada para a escola, mas ela insiste em usar a mesma. Kat finalmente cede e leva todas as crianças para a escola. Na escola, quando a professora apresenta Esther para a turma, uma aluna chamada Brenda zomba do vestido dela. No entanto, Esther apenas responde com um olhar severo e segue para seu lugar. Mais tarde naquele dia, Kat vê Esther e Max brincando em uma transmissão congelada. Ela corre para fora, pedindo-lhes que saiam do gelo e os repreende por brincarem em uma área perigosa. Enquanto isso, Daniel brinca com uma arma de paintball, mirando em um pombo. Ele bate no pássaro, fazendo-o sofrer no chão. Nesse momento,
Max e Esther se aproximam dele, e esta lhe entrega um tijolo, instruindo-o a acabar com o sofrimento do pombo. Quando Daniel se recusa, Esther resolve o problema com as próprias mãos e esmaga o pombo sem piedade. Ela então vai tomar banho. Nesse interim, Katy entra no quarto de Esther para guardar a roupa suja. Em uma das gavetas ela descobre um livro bíblico com a foto de um homem. Ela apressadamente coloca o livro de volta em seu lugar escondido. Sem que ela saiba, Esther observa do banheiro. No dia seguinte, na escola, os amigos de Daniel zombam dele por causa de Esther. Então ele intencionalmente derruba os livros das mãos dela. Ao se abaixar para pegá-los, Brenda pega sua Bíblia e a joga fora, espalhando suas páginas. Esther, angustiada, recolhe as páginas apressadamente. Ao fazer isso, Brenda tenta remover a fita do pescoço de Esther, mas esta assusta a todos ao soltar um grito. De volta a casa, Katy orienta Esther a tocar piano, ao mesmo tempo que pergunta sobre o incidente escolar. Porém, a menina ignora a conversa, insistindo que não há o que conversar. Mudando de assunto, Esther pergunta sobre Jessica, dizendo que Max sempre fala sobre ela. Katy então mostra a ela o lugar onde Jessica, as cinzas de seu falecido bebê, estão enterradas entre rosas brancas. Mais tarde, depois do jantar, pensando que as crianças estão dormindo, Katy e John fazem amor na cozinha. Esther aparece inesperadamente, mas sai imediatamente. Na manhã seguinte, Katy aborda Esther para discutir o mesmo incidente. A garota parece imperturbável e menciona casualmente que está ciente de atividades íntimas e também da palavra com F. Mais tarde, os pais discutem o assunto com Katy, sugerindo que levem Esther para ver Browning. No entanto, John acha que é um exagero levar a criança à terapia por apenas um palavrão. Mais tarde, ele leva os filhos a um parque próximo, onde a vizinha, Joyce, se aproxima dele e começa a flertar. Esther escuta a conversa e simultaneamente avista Brenda. Ela lança um olhar frio, o que deixa o valentão nervoso. Enquanto Brenda se prepara para descer do escorregador, Esther a empurra por trás, fazendo-a quebrar a perna. Max testemunha isso, mas Esther a instrui a manter isso em segredo. Naquela noite, durante o jantar, os pais questionam Esther sobre o incidente envolvendo Brenda. Ela afirma que foi um acidente, o que Max confirma. Enquanto jantam, Daniel provoca Esther e começa a xingá-la, fazendo com que os pais o repreendam. Enfurecido, Daniel a xinga e sai da mesa, afirmando que Esther não é sua irmã. Como punição por seu comportamento inadequado, John tranca a casa da árvore de Daniel. Mais tarde, Katy está no supermercado com as suas duas filhas quando recebe um telefonema de Abigail. Este último pergunta sobre Esther. Aproveitando a oportunidade, Katy se afasta e revela todos os incidentes que aconteceram recentemente. Enquanto isso, Max lê seus lábios e transmite a informação para Esther. Quando eles voltam para casa, a garota estranha surpreende Katy ao tocar piano perfeitamente. Intrigada, Katy a questiona sobre por que ela fingiu não saber jogar, ao que Esther responde que fez isso por ela. Naquela mesma noite, Katy reclama com o marido sobre a menina, o que resulta em uma acalorada discussão entre os dois. Esther os ouve e parece feliz. Poucos dias depois, Abigail visita sua residência. Ela fala com o casal, expressando sua preocupação de que algo possa estar errado com Esther. Ela ainda lista alguns incidentes anteriores, onde a menina tentou machucar outras crianças. Ao ouvir isso, Katy mais uma vez pede a John que leve Esther para ver Browning. Desta vez, ele concorda. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Enquanto isso, a garota estranha ouve a conversa e fica assustada. Então, ela corre até Max e busca sua ajuda. As duas garotas então localizam as chaves da casa na árvore, e Esther as usa para recuperar uma arma do cofre de John. Ela carrega a arma com uma bala e aponta para Max, assustando a menina. Depois disso, eles se escondem em uma ponte próxima, esperando o carro de Abigail passar. Esther instrui Max a ficar na frente do carro e acenar para pará-la. Pouco depois, Abigail se aproxima, mas Max hesita em se mover. Como resultado, Esther a empurra para a estrada, fazendo com que Abigail pisasse no freio e saísse da estrada. Quando ela corre para verificar Max, Esther a atinge com um martelo, deixando-a inconsciente. Ela então força Max a ajudar a mover o corpo antes que alguém os veja. Juntos, eles empurram Abigail colina abaixo, mas ela recupera a consciência. Vendo isso,
Esther bate repetidamente na cabeça com o martelo até parar de respirar. Após esse ato horrível, as duas meninas vão para a casa da árvore, onde Esther esconde suas roupas manchadas de sangue e o martelo, enquanto Max continua a chorar. Para manter o incidente em segredo, Esther assusta Max, alegando que ela também poderia ir para a cadeia por ajudá-la no crime. Enquanto descem da casa da árvore, Daniel os avista à distância, e Esther também o nota. Naquela noite, ela entra furtivamente em seu quarto e o segura com uma faca, ameaçando de não dizer uma palavra. Daniel fica com tanto medo que se molha. Na cena seguinte, Kat e Johnny levam Esther para ver Browning. A terapeuta conversa com a menina enquanto o casal espera do lado de fora. Mais tarde, Browning garante que a criança está bem e sugere que Kat pode estar projetando em Esther sentimentos de inadequação como mãe. Joan concorda com sua avaliação, após a qual eles partem. De volta para casa, Kat recebe uma ligação do orfanato informando que Abigail ainda não voltou. O caso envolve a polícia, e eles logo encontram o cadáver de Abigail, embora atualmente não haja suspeitos. Enquanto isso, Esther avista em seu quarto, acendendo e apagando repetidamente a luz do aquário, revelando uma pintura perturbadora de uma casa e uma família. Depois disso, Kat pesquisa sinais de crianças perturbadas e compartilha suas descobertas com John, relacionando-as com o comportamento de Esther. No entanto, ele continua não convencido. Preocupada com a segurança dos filhos, Kat entra em contato com o orfanato russo de onde Esther veio. Mas, para sua surpresa, ela descobre que não há registro de Esther. No dia seguinte, Kat deixa Daniel e Max na escola. Antes de sair, ela pergunta se Esther lhes causou algum mal, mas os dois mentem e respondem negativamente. Mais tarde naquela noite, Esther oferece a Kat algumas rosas brancas que ela colheu no túmulo de Jessica. Isso desencadeia a raiva de Kat e ela agarra o braço da garota com força. Ao ouvir a comoção, João intervém e Esther foge dali. Ela então entra furtivamente no galpão de ferramentas e fratura deliberadamente o braço. Mais tarde, ela liga para John, soluçando e alegando que seu braço ainda dói. Percebendo um ferimento grave, ele a leva ao médico. Após o exame médico, John coloca Esther em sua cama. Quando Kat entra na sala, ele a confronta, mas ela afirma que não agarrou o braço de Esther com tanta força. Mais tarde, Kat, chateada, pensa em recorrer ao álcool, mas consegue se controlar e derrama o vinho na pia. Na manhã seguinte, ela leva os 3 filhos à escola. Quando Daniel sai do carro, sua bolsa rasga, então Kat sai para ajudá-lo. Nesse momento, Esther solta o freio do carro, fazendo com que ele comece a rolar com Max dentro. Vendo isso, Kat corre atrás do carro até que ele é parado por um grande monte de neve. Ela rapidamente recupera Max, que felizmente está ileso. Mais tarde naquela noite, Browning é chamado à casa para falar com Kat. Ela se defende, insistindo que não fez mal a Esther e que estacionou o carro corretamente. João então mostra as 2 garrafas de vinho sobre a mesa, revelando que Esther as havia encontrado. Kat tenta esclarecer sua perspectiva, mas eles não acreditam nela. O terapeuta então informa que reservou uma vaga para ela em um centro de reabilitação. Quando ela se recusa a ir, John avisa que pedirá o divórcio e levará os filhos com ele. Enquanto isso, Max escuta a conversa e Esther se aproxima dela, sussurrando que atirará em sua mãe se ela revelar alguma coisa. Depois, Daniel vai até o quarto de Max e pergunta se ela sabe alguma coisa sobre Esther. Max confessa a verdade fazendo desenhos que retratam cada incidente. Quando ela o informa sobre os itens escondidos na casa da árvore, ele decide recuperá-los como prova para confrontar Esther. Sem o conhecimento deles, o mal ouve toda a discussão. No dia seguinte, Kat verifica o quarto de Esther e descobre o livro bíblico com referência ao Instituto Sarni. Ela procura esse nome online e entra em contato com o número fornecido, apenas para descobrir que se trata de um hospital psiquiátrico. Nesse interim, Daniel entra furtivamente na casa da árvore para reunir evidências. Esther o segue até lá e começa a jogar gás nas evidências. Ela os incendeia, incendiando a casa da árvore. Ela então tranca Daniel dentro para queimá-lo vivo. Numa tentativa desesperada de se salvar, Daniel sobe ao topo, mas escorrega e cai, ficando inconsciente. Enquanto Esther se prepara para acabar com ele com uma pedra grande, Max a empurra. Só então, Kat percebe o incêndio e corre para o local. Daniel é levado às pressas para o hospital, onde o médico dá a triste notícia: o menino sofreu uma grave lesão no pescoço. Preocupado com a segurança dos filhos,
John novamente incentiva Katy a procurar reabilitação. Desta vez ela concorda, mas com a condição de Esther sair de casa. Enquanto os dois discutem, a garota entra furtivamente no quarto de Daniel e tenta sufocá-lo com o travesseiro. Mas, ao mesmo tempo, o alarme dispara, fazendo com que os médicos corram para lá. Felizmente, eles conseguiram ressuscitá-lo. Suspeitando que Esther esteja por trás de tudo isso, Katy lhe dá um tapa forte. Mas isso só resulta em ela ser contida e sedada pela equipe do hospital. Naquela noite, John volta para casa com Max de Esther, enquanto Katy é internada no hospital. Mais tarde, ela recebe uma ligação do Dr. Varava, do Instituto Sarni, que revela que Esther tem um distúrbio hormonal chamado hipopituitarismo. Aqui é revelado que Esther é, na verdade, uma mulher de 33 anos no corpo de uma jovem. Varava aconselha Katy com urgência a ficar longe da garota e chamar a polícia. Ele revela ainda que Esther foi uma de suas pacientes mais violentas, que matou várias pessoas. Isso assusta Katy, fazendo com que ela volte correndo para casa. Enquanto isso, Esther é vista removendo a dentadura postiça e enxugando a maquiagem que a faz parecer jovem. Pouco tempo depois, John entra em seu quarto e descobre suas pinturas perturbadoras. No caminho, Katy tenta ligar para John, mas a energia acaba antes que ele possa atender. Ele então desce lentamente até o painel elétrico, mas de repente é atacado por Esther, que o esfaqueia repetidamente até a morte. Percebendo que Max testemunhou toda a provação, ela vai atrás dela. Ao chegar em casa, Katy descobre o corpo sem vida de John, uma visão que a abala emocionalmente. Após um período de luto, ela se lembra da filha e começa a procurá-la. Antes que ela possa localizar Max, Esther a intercepta e atira em seu ombro. Apesar disso, Katy consegue sair pela janela e se esconde lá. Só então, ela avista Max escondido entre as plantas. Ao ver Esther se aproximando dele, Katy grita de cima, levando-a a disparar através do telhado de vidro. O impacto quebra o vidro, fazendo com que Katy caia sobre Esther, fazendo com que ambas percam a consciência. Pouco depois, Max acorda a Katy, e os dois correm para a floresta, deixando Esther para trás. A polícia chega e entra na casa, mas Esther não está mais lá. Acontece que ela está perseguindo Max e Katy com uma faca. Depois disso, Katy e Esther caem em um lago congelado e se envolvem em uma briga feroz. Ao mesmo tempo, Max recupera a arma e dispara, quebrando o gelo abaixo deles. Ambas as mulheres mergulham na água gelada, mas a luta continua. Por fim, Katy finalmente consegue derrotar a garota malvada chutando-a na água e a polícia também chega ao local. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.